Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área e hoje nós vamos fazer a análise super detalhada, análise completa da questão de número 113 da prova do Enem 2022, caderno azul, Enem segunda aplicação ou também chamado Enem PPL. Vamos começar, claro, fazendo a análise atenta do enunciado e você já vai logo deixando seu like para não esquecer, combinado? Vamos lá então, meu povo. Enunciado da 113 diz o seguinte: o fenol, também chamado hidroxibenzeno, e vários de seus derivados são compostos tóxicos presentes na lista de poluentes prioritários da Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana, totalizando 11 fenóis das 129 substâncias presentes na lista. No Brasil, a Resolução Federal CONAMA número 20 de 1986 limitava o teor máximo de fenóis para lançamento em corpos de água doce em 0,5 ppm, 0,5 partes por milhão. A solução recomendável para o descarte de efluentes industriais contendo fenol é o quê? E aí você tem, então, ali as opções de respostas. Galera, primeiro, para a gente começar, essa questão número 113, ela não tem um conteúdo específico, tá? Um conteúdo de química. Eu preciso de conhecimentos de determinado conteúdo técnico. Essa questão, basicamente, ela tem um caráter ambiental, tá? Em que você vai analisar a periculosidade de uma substância que foi narrada ali pelo texto, e aí você vai entender, então, qual alternativa marcar perante aquela situação, tá? Então, como ele falou, fenol, o nome hidroxibenzeno ou fenol. Vamos lembrar aqui, galerinha, que os fenóis, eles representam uma classe de compostos orgânicos em que você tem um anel aromático e uma hidroxila. E a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Isso é um detalhe importante, tá bom? Isso aqui é um fenol. Cuidado com isso aqui, ó. Lembrando que aqui no canal a gente faz análise completa, né? Então vocês estão vendo que eu já estou dando aqui várias dicas antes de a gente começar a análise da questão propriamente dita, ó. Isso aqui não é fenol, isso aqui é álcool. Álcool é quando a minha hidroxila ela está ligado a um carbono saturado, a um carbono com hibridização sp3. Para ser mais específico, ó, carbono saturado e uma hidroxila. Aí sim você tem então aqui a função álcool, beleza? Então nesse caso a questão falou fenol. Para ser um fenol, a hidroxila tem que estar ligado diretamente a um anel aromático. Não necessariamente o benzeno, mas você pode ter, por exemplo, também o naftaleno, tá bom, gente? Existe aqui o naftaleno. Se a hidroxila estiver ligada ao naftaleno, você tem aqui também um fenol. Nesse caso aqui, gente, nós temos um composto chamado de naftol. É o naftaleno com a terminação ol dos fenóis, então naftol. Eu destaco aqui como complemento que o naftaleno ele tem dois tipos de posição na sua estrutura. Ó. Vamos lembrar aqui da química orgânica básica, química orgânica raiz. As posições aqui do naftaleno, que eu vou dizer que são posições verticais, são as chamadas posições alfa do naftaleno. As posições horizontais aqui, galerinha, são as posições beta do naftaleno. Então, nesse caso específico, o meu naftaleno é o alfa-naftol, tá? Que seria o nome dessa substância. Beleza, então já expliquei para vocês a diferença entre fenol e álcool, dei outros exemplos aqui de fenóis. Então ele fala na questão que o fenol e vários de seus compostos derivados, eles são tóxicos. Então são substâncias que não é legal eles estarem aqui nos corpos hídricos, enfim, tá? Então, você tem 11 fenóis tóxicos das 129 substâncias presentes na lista. E aí existe aqui do Brasil uma resolução que limita o teor de fenol em 0,5 ppm. Quer dizer, a legislação brasileira ainda dá uma certa flexibilidade. A gente sabe que o ideal era não ter nada de fenol
nesses corpos de água doce. Mas, de acordo com essa legislação aqui, existe um limite aí de 0,5 partes por milhão. E aí ele pergunta, a solução recomendável, olha só, galera, palavra-chave aqui, a solução recomendável para o descarte de efluentes industriais contendo fenol. Bom, em outras palavras, ele está dizendo para você assim, já que o fenol é uma substância tóxica, qual que é a solução recomendável para descartar esses efluentes industriais contendo fenol? Incinerar o efluente? Bom, quando você incinera, queimar, eu sempre faço uma analogia de que queimar é como varrer o lixo para debaixo do tapete, sabe? Você tem um problema ali que é a substância, aí você queima. Só que quando você queima, você vai jogar o problema para outro lugar, no caso aí para a atmosfera, né? Então, se não houver o devido cuidado na questão de filtros para tirar esses poluentes, não vai adiantar nada, gente. Então, a solução recomendável dificilmente será uma incineração, tá? A incineração é a última coisa que a gente pensa. Não é uma solução recomendável. É uma alternativa? É, mas não é a recomendável. Solução bacana, solução ideal, solução padrão ali, né? Tudo direitinho dentro dos conformes. Aquecer a mistura para evaporar o fenol. Tá, se evapora o fenol, mas o fenol vai parar onde? Professor, se evaporar, ele vai ficar no ar. Pois então, ficando no ar, ele é igualmente tóxico, tá? Então não adianta nada você evaporar e mandar ele para a atmosfera. Não faria o menor sentido, tá? Armazenar o rejeito em piscinas de contenção. Isso aqui, gente, é mais uma vez a história de varrer o lixo para debaixo do tapete. Armazenar o rejeito em piscinas de contenção. Tá, você vai ter lá um local que você vai armazenar aquilo ali, mas por quanto tempo você vai armazenar aquilo ali? E outra, tá? Aquele produto armazenado, se ele tiver algum tipo de vazamento, alguma coisa desse sentido, você vai estar gerando poluição, tá? É igual a gente pensar nas barragens, né? Depois que aconteceram acidentes aqui no Brasil com barragens de mineradoras, muitas pessoas entenderam o perigo que é a questão dessas barragens, né? São estruturas assim que tem toda a questão de segurança envolvida e tal, mas quando acontece um acidente, a gente viu o estrago aí, né? Então você pegar um rejeito e armazenar ele porque ele é tóxico e simplesmente não fazer mais nada com ele, tipo só deixar ele lá, na minha opinião, não é uma solução recomendável, solução padrão. Extrair e reinserir o produto na linha de produção. Opa, peraí. Extrair. A substância, ela é tóxica, certo? Eu tiro ela desse efluente, ok? Se eu tirei ela, então ela não vai mais agredir ali o meio ambiente. E o que eu faço com ela? Boto ela de volta na linha de produção. Ou seja, eu não deixo ela ir para o meio ambiente, da mesma forma que eu não deixo ela parada numa piscina e eu volto ela para a linha de produção. Eu dou uma utilidade para aquele negócio que, a princípio, era um perigo ambiental. Parece fazer todo sentido a letra D. A letra E. Adicionar água suficiente para permitir o despejo nos rios. Veja, a letra E é uma alternativa que eu até te perdoo que você ficasse meio balançado com ela. Porque a letra A, B e C a gente já viu que são meio que ali exageros, né? Acho que essas três alternativas iniciais, A, B e C, dava pra gente eliminar assim de cara e de boa, sem pensar duas vezes, tá bom? Mas a letra E, professor, adicionar água suficiente para permitir o despejo. É tipo assim, professor, eu jogo água suficiente para que eu consiga diluir esse fenol, para que ele chegue na concentração limite e que eu jogue ele no efluente, lá no descarte, no rio, enfim, no local onde vai ser descartado isso aí. É uma solução? Sim. Você fizer isso, você vai estar atendendo aqui o limite. É o recomendável, ó, mais uma vez a gente volta na palavra-chave aqui, galera. Recomendável. Então, quando você entende a palavra recomendável, é a melhor solução. É tipo assim, né? Vamos entender um contexto. Olha, galera,
Estamos chegando na reta final, o Enem se aproxima, a gente sabe que não dá para você estudar tudo. O recomendável seria que você estudasse tudo. Mas como não vai dar, você vai ter que selecionar alguns conteúdos que são os principais, os fundamentais, etc, etc. Perceberam? A palavra recomendável soa como a perfeição, o ideal, a situação que seria desejável. Então, a situação desejável não é adicionar água, porque quando você adiciona água, você está diluindo, ok, mas o fenol está lá, a toxicidade está lá ainda, não é a melhor opção. A melhor opção é extrair, porque você está tirando a substância de lá, ela não vai originar esse perigo para o meio ambiente, e você joga ela de volta na linha de produção. Ou seja, além de você tirar ela de onde ela não deve estar, você devolve ela para um local onde ela possa ser reutilizado. Entenderam? Agora vocês devem ter percebido aí, galera, que essa questão número 13, como eu falei para vocês, ela não tem um conteúdo técnico, aquele lá do livro que você... Não, professor, é cinética, é equilíbrio, é radioatividade. Ela aqui basicamente está tratando de características de substâncias, mas claro, eu aproveitei a pegada da questão aqui para falar um pouquinho para vocês de funções orgânicas, como fenóis, álcoois, que é sempre interessante a gente estar abordando isso aí. E como eu faço nos vídeos aqui do canal, eu sempre procuro levar para vocês algo a mais. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que essa questão ela é fácil, vai de boa? Ou você ficou balançado aí para marcar a letra E, ou talvez até tenha marcado a letra E? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês, beleza? Fico por aqui, não esqueça de deixar o like, meu querido aluno. Você assiste os vídeos aqui do canal, mas pense numa mão difícil para cutucar esse botão do like. Então, ajude o professor, ajude a educação no nosso Brasil a crescer cada vez mais. Valorize conteúdos educacionais de qualidade, deixando o like, deixando um comentário para aumentar o engajamento, compartilhando com seus amigos que vão fazer o Enem, que está cada vez mais perto. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo do canal, gente. Um abraço a todos. E ó, vou deixar uma sugestão aqui de videoaula para você assistir de PPM. Aqui não tá falando de PPM? Vai que cai uma questão de PPM no seu próximo Enem, hein? Segue esse vídeo aqui que vai dar bom. Você vai entender esse assunto de uma vez por todas. Um abraço e até lá, gente. Valeu!